Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continua nos nossos corações. Estamos felizes, né? Muito bom. O domínio espiritual está bom, né? Estamos sentindo realmente que Deus está tomando controle. Eu quero agradecer aos técnicos pela atenção que eles têm prestado. Muito bom essa atenção, né? Deus tem misericórdia de nós. Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 17. Nós vamos falar sobre a semente de Abraão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Amém? Oremos. Senhor, vivifica a tua palavra em cada coração nesta manhã. Dependemos da sua misericórdia, senão não seremos nada e não teremos recurso nenhum. Mas o Senhor estando em nossos corações, Deus fará grande coisa no nosso meio. Amém, Senhor. Amém. Sentado. Eu ao menos tocar nesta hora curada irei ficar. Quando ela tocou naquele momento, pois sua fé a salvou. Ela não duvidou, ela creu que Jesus era mesmo curador, era mesmo nosso Salvador. Se você deseja tocá-lo, se prepara, irmão, pois para encontrar com Jesus
que estar em união. Ele disse que virá para nos levar para Sião, a cidade onde almejo estar com meus irmãos. Quando ela tocou, naquele momento curada ficou, pois sua fé a salvou. Ela não duvidou, ela creu que Jesus era mesmo curador, era mesmo nosso Salvador. Quando ela tocou, naquele momento curada ficou, pois sua fé a salvou. Ela não duvidou, ela creu que Jesus era mesmo curador, era mesmo nosso Salvador. Deus abençoe, irmã. Muito bem. Bom, nós vamos meditar então nesta mensagem. São várias mensagens que a gente fez um apanhado sobre a semente de Abraão. Muitos de nós, às vezes, somos confundidos com essa semente de Abraão, né? Na mensagem, a palavra falada, semente original, primeira parte, no parágrafo 181, o profeta chama a nossa atenção aqui. Ele disse: agora espere um minuto, eu não posso deixar isso passar. Ele estava pregando essa mensagem e nesse momento ele teve esse momento de atenção. Ele diz: Jesus era a semente de Abraão, falando da carne. E isto é certo, uma semente predestinada de Abraão. E quando o Espírito caiu sobre ele, que tipo de vida ele trouxe? Ele trouxe uma vida de fé. Que tipo de vida? No parágrafo 183 ele disse: é aí onde as pessoas fazem tanta confusão hoje. Elas tentam pensar que um homem de Deus tem que fazer isto e seguir isto e fazer aquilo. É o que as pessoas exigem do cristão, né? Do crente. As pessoas têm muita exigência a respeito do outro, mas tem muito pouca exigência a respeito de si mesmo, de si próprio. Geralmente o legalista, ele procura ver Deus nos outros. Então, para ver Deus nos outros, você vê muita falha primeiro, porque você tem que penetrar
os 3 estados do homem para chegar no terceiro. E no primeiro estado é só falha, né? É só fracasso. Então o legalista procura e ele nunca vê Deus, porque primeiramente ele teria que ter Deus dentro dele para ele ver Deus. Você não vê Deus sem ser Deus. E o profeta diz: oh, misericórdia, não. O que foi, como era Cristo, a semente de Abraão, não em seu tanto, em seu corpo, porque Isaac, aquela semente de Isaac, finalmente ela caiu e morreu. A semente de Isaac, ela apostatou e se tornou híbrida também, semente física. Nós entraremos diretamente nisso, diz o profeta. Mas a semente de fé de Abraão, pois ele cria na palavra de Deus, seja quais fossem as circunstâncias. Aí está você. Você sabe, eu sinto vontade de gritar, o profeta. Estava entusiasmado, né? Sentindo aquela entusiasmo da palavra. Ele diz: veja, olhe, a semente de fé de Abraão. O que foi isso? Não o corpo de Abraão, mas a fé de Abraão. A fé de Abraão em quê? Na palavra de Deus. Não importa o que venha, ele chamou tudo contrário a isto, embora isso não estivesse nem mesmo ali. Que coisa, isto não rasgaria essas denominações em pedaços? O profeta diz: é claro que rasgaria. Quer dizer, se eles raciocinarem o sistema, a diferença desse raciocínio está entre o sistema do homem com o sistema de Deus. O homem sempre procura aplicar o seu sistema e mesclando com o sistema de Deus. E o sistema de Deus não aceita mistura. Ele é sólido. O sistema do homem é vacilante. Parágrafo 189. Digamos, eu não creio naquilo. Correto, vamos descobrir, vamos ver agora. Somos nós sementes de Abraão? Gênesis 17, voltamos em Gênesis e obtenhamos capítulo 17. Estou pulando muito deles aqui, mas eu tenho que atingir alguns desses aqui, porque algum crítico pode aparecer e dizer: eu não creio nisso. Então colocaremos um pouquinho ali para que ele possa parar e dizer: isto vem. Gênesis 17, 7, vamos começar no verso 6. Ele disse assim para Abraão: e te farei frutificar grandissimamente. Semente de Abraão. E de ti farei nações. Não seria uma nação, Israel. Que nós vemos semente de Abraão, Israel. Mas ali ele não está falando de nação, ele está falando de nações. Aí o tradutor ou o profeta fez uma chave e colocou gentios e todos. E reis sairão de ti. Reis são vários reis. E estabelecerei o meu concerto. Agora observe: entre mim e ti e a tua semente depois de ti, e suas gerações, por concerto perpétuo.
para te ser a ti por Deus. Preste atenção nessa expressão. Concerto perpétuo para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Agora nós temos uma coisa a observar, que eu sempre gosto que as pessoas observem certas palavras no português. Vocês vão olhar na Bíblia aí que quando Deus falou para Abraão: estabelecerei o meu concerto, vocês olham aí que está escrito concerto com C. E tem duas expressões da palavra concerto. Tem o concerto com C e tem o concerto com S. O concerto com S é arrumar alguma coisa que está quebrado. Com S. Consertar o automóvel, consertar a bicicleta, consertar a casa. Você escreve concerto. Se alguém montar uma oficina de bicicleta e escrever concerto com C, ele está redondamente errado. E que esse concerto que Deus falou com Abraão não queria dizer que Abraão estava desligado de Deus, desarranjado com ele, que precisaria chamar Abraão para fazer um arranjo com ele, como uma pessoa que está no mundo, para se consertar com Deus, ele tem que vir com S. Mas nós que estamos aqui dentro da igreja, nós não consertamos com Deus com S, porque nós já estamos em Cristo. Nós consertamos com Deus com C. Concerto com C, ele quer dizer harmonia. É na música que tem o concerto, onde se combina. Não sei hoje, porque parece que hoje está meio diferente, mas no tempo que a gente estudou música era a clave de Fá com a clave de Sol. Hoje parece que é a clave de Sol com a cifra, né? Que parece que vem a ser a mesma clave de Fá, né? Mas aqueles acordes, aquelas teclas, vamos colocar 3 teclas na clave de Sol e 3 teclas na clave de Fá. Elas têm que combinar o som de uma forma que não vacile. Vocês sabem, qualquer notinha que vocês pôr fora daquela do concerto, ela dessintoniza a música, né? Tira o real tom da música. Então, isso chama-se concerto. E aqui Deus falou com Abraão que ele iria ter uma harmonia com Deus. Nós podemos consertar com Deus aqui sempre, mas concerto com C. Se você quebrar o contato, a ligação com Deus, como cristão, você não consegue quebrar, porque Deus não salva uma pessoa hoje e amanhã mata ele, condena ele. Se você é um predestinado, é chamado para ser salvo, salvo eternamente. Você só tem que ter harmonia com ele, mas não conserto. Então, qual é a semente de Abraão agora? Não é a sua carne. Paulo disse que os judeus, que um judeu externo não é judeu, tem que ser judeu de coração. O que a semente de Abraão
aqueles que creem em toda a palavra de Deus, não importando qual denominação ou que o pai ou a mãe ou qualquer um disser. Eles creem em toda a palavra de Deus. Estabelecerei meu pacto, que quer dizer a mesma coisa, concerto. Pacto. Neste momento. Aí o profeta faz uma chave outra vez e põe predestinado. Este pacto contigo e com a semente em cada geração depois de ti, que crerá nisso. E aí está você, semente de Abraão. Agora você diz: eu estabelecerei isto com a semente. A mensagem, palavra falada, semente original, na segunda parte, no parágrafo 35, o profeta diz: este é o problema hoje. Você deseja alguma classe de maquiagem artificial, maquiagem, com gritos, pulos, falando em língua ou algo, ao invés de esperar pela verdadeira palavra de Deus se manifestar para a noiva. Uma coisa que a gente observa, assim, na mensagem, no povo que crê na mensagem, porque são vários tipos de linhas crentes na mensagem, e eu tenho observado uma coisa assim, mesmo em casa da gente, quando você não tem comida em casa, está faltando comida, você tem vontade de comer de tudo. Já notaram isso? Você lembra da banana, você tem vontade. Você lembra da melancia, você tem vontade. Você lembra do arroz, você tem vontade. Se alguém falar num frango, você fica louquinho. Você está com fome. Você tem vontade de tudo. Mas quando você tem aquela substância cotidiana, o arroz, feijão e qualquer uma misturinha, e você está sempre almoçando aquilo, é o tempo que nós vivemos antigamente, não tinha essa artificialidade de misturas, né? Uma alface era mistura, uma cebola era mistura, não precisava, porque era o substancial da nossa fase de vida. Então, eu vejo no povo da mensagem essa mesma situação. Eles não estão partindo para o substancial da mensagem do profeta. Que o que nos alimenta é o substancial da mensagem, que é Cristo. É uma palavra com a unção do Espírito Santo nesta palavra. E esta unção, ela só vem na nossa simplicidade, na nossa maneira de crer com simplicidade, sem muita tempero. Vocês já viram que a comida com muito tempero, ela perde o original sabor. Ela perde. Você tem lanche que você come, aí não sei se você faz isso, mas você não sabe o que ele é. Tem tanto sabor que você não divulga. Uma vez um médico falou para mim assim: olha, vitamina não é boa coisa para o organismo, não. Ela forma gordura. Mas como? Se a vitamina já chama vitamina, mas por que vitamina? Você mistura mamão com manga, com laranja, com banana, com maçã, você mistura tudo. Ele falou: não, isso aí não funciona. O organismo, ele recebe singular, coisa por coisa. Você come banana, depois você come manga, depois você come maçã, depois você come
Aí o organismo vai aceitando e jogando num lugar necessário, outro no outro. Mas você mistura tudo, o organismo não sabe resolver o problema, ele transforma em gordura e joga. O médico falou isso para mim. Eu deixei mão de tomar vitamina, né? Porque tomar vitamina para fazer gordura, então não resolve. O espiritual é a mesma coisinha, o mesmo corpo que nós temos natural é o mesmo corpo espiritual. Você põe numa igreja cheia de tudo quanto é coisa, e bateria, e faz samba, e faz tudo quanto é coisa, e aquele alvoroço, e o povo grita e alvoroça, e faz tudo bom. Tudo bom, mas isso aí não é o substancial que vai te dar vida espiritual. O que vai dar vida espiritual é a palavra adequada. E para isso a igreja precisa estar no Espírito e o pregador está no Espírito para adequar a palavra naquele momento exato. Senão nós viemos na igreja e tomamos uma vitamina. Bom, a vitamina é gostoso demais. É uma coisa que chama a atenção. Você pode estar com fome, sem fome, você toma vitamina. Mas ela não faz muito efeito para o organismo. Aí o profeta diz, esse é o problema hoje. Nós, pela palavra, não pode morrer, porque ele é a palavra. Você entendeu isso? Ele não pode morrer porque aquela criança não pode morrer porque é um filho palavra. Ele é um filho semente, ele é um filho eterno. Aleluia! Isto é exatamente o que Jesus Cristo foi, um filho falado. Não é falado mal que nem nós temos na língua popular, né? Fulano está falado. A língua popular nossa mostra esse tipo. Né? Você está falando de mim. Ele foi falado, ele foi um filho falado, porque a Maria estava virgem e o anjo chegou e falou a palavra, e ela concebeu daquela palavra falada. Essa palavra falada, ela está em nós. Às vezes nós não botamos muita atenção nela, mas ela está em nós. Por isso nós temos que observar bem o que nós falamos. Não tinha que morrer, mas ele fez um fim, a fim de pagar o débito. Esta é a única forma pela qual poderia ser pago. Ninguém mais poderia fazer. Todos eles nasceram através do sexo, segundo o diabo. A filiação sexual, a nossa geração, ela não é a vontade perfeita de Deus. Ela é a vontade permissiva de Deus. Por isso que Jesus falou que tinha que nascer de novo. Se fosse de vontade perfeita, não precisaria nascer de novo. Você continuaria. Muita gente pensa que é filho de Deus assim, como você tem que nascer de novo. Porque a palavra é semente. E nós se tornamos um terreno para essa semente penetrar e trazer em nós a gestação do Filho que é Cristo em nós, para termos a esperança do corpo glorioso. Sem essa gestação de Cristo em nós, você caminha no mundo com objetivo terreal, que é bom, o objetivo terreal é necessário, mas os filhos de Deus dependem do objetivo celestial, sair da terra. São Lucas 8:11, a semente é a palavra de Deus. Agora note-se uma coisa, quando nós falamos semente, nós olhamos ao todo uma semente.
Você pega uma semente de abacate, você olha ao todo, é uma semente. É ela que nasce ou renasce. Tudo bem. Mas tem semente que não nasce, que não renasce. Porque na semente, ela tem que ter a gene naquela semente. Toda semente tem uma coisinha diferente dentro dela. Parece que chama, se não me falha, pecíolo, né? Se não me falha a memória. Se tem alguém que lembra aí, pode. É pecíolo? Semente? A gene. Então, veja bem, essa gene, ela é hereditária. Ela é hereditária. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, porque temos coisas à frente. É uma unidade hereditária ou genética situada no cromossomo e que determina as características de um indivíduo. Portanto, nós somos identificados no DNA pelo cromossomo, pelo Y, né, do homem, e os 3X da carolinfa da mulher. Essa identificação é que mostra se você é filho daquela personagem ou não. Isto tem na genética divina também. A genética divina, a genética natural, ela é similar à genética divina. Para nascer de novo, tem que ter um genes que entra nesse território, nessa terra, para transformar a sua natureza, de natureza terreal para natureza celestial. O novo nascimento traz a mudança da nossa natureza terreal para a natureza celestial. Você não pode prosseguir com o seu pai terreal, porque na natureza terreal, Jó observou isso, que todo homem nascido de mulher tem poucos dias e cheio de inquietação. Jó 14. E vem Jesus e manda nós deixar de ser nascido de mulher, que a mulher perdeu ela não deu vida para o homem. Quem daria a vida era Adão, mas Deus tirou a eternidade de Adão. Senão Adão estava vivendo até hoje, aí na terra, se Deus não tivesse tirado a eternidade dele. Ele morreu no dia que Deus falou que ele morreria. Essa gene, Deus escondeu. São Paulo diz que as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Cristo é esse mistério. E quando nós aceitamos a Jesus e cremos em suas palavras, então Cristo vem e toma controle do nosso ser, desse terreno. E esse terreno, após ele ter essa gene que vem de Deus, que é Cristo, é que ela começa a ter contato com Deus. Do contrário, nós só temos contato com os governos da terra, e nós vemos como é que está, e só isso. Nós temos contato com tudo que governa no mundo, mas não com os céus. E o profeta diz na mensagem de liderança, parágrafo 165, o seu físico comunica com o físico, o seu espírito comunica com o espírito. Nem nos nossos pensamentos nós temos comunicação com Deus. Existem religiões que dizem assim, pensa em Deus, pensa em Deus. Não, pensar em Deus não resolve o problema de ninguém.
Deus não recebe os nossos pensamentos. Nós não entramos em contato com Ele através do pensamento. Esse é o grande mistério de que nós nos confundimos o nosso espírito com a nossa alma, a nossa vida terreal com a nossa vida celestial. A vida terreal, ela vai até o espírito. Você vê que quando a criança nasce, ele recebe um espírito para viver no mundo. O espírito que ele recebe é do mundo. O profeta ainda chega a dizer, ele vem falando mentiras e todas as coisas. Por isso é necessário que ele nasça de novo, para aquele espírito receber uma outra natureza, que é a natureza divina. Então o profeta disse que o seu espírito comunica com o espírito, porém dentro de você tem uma alma, e aquela alma é a gene que vem de Deus. Esse é o grande mistério do novo nascimento. Quando essa alma entra dentro de nós, ou vivifica em nós, porque todos têm a alma, mas está perdida. Quando você é enxertado em Cristo, aquela alma é vivificada, e ela começa a crescer dentro de você, aquele corpo teofânico, aquela pirâmide que que é observada por fora, dentro do cristão, ela tem que ser observada por dentro. Ela cresce por dentro. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Não é por fora, é por dentro. Agora veja bem, no parágrafo 167 da mensagem Liderança, o profeta diz: e quando um homem tem sido nascido de novo pela palavra de Deus, predestinado para a vida eterna. E só nasce de novo os que são predestinados. Aí você dirá assim, mas em que coisa? Então Deus não predestinou o fulano? E predestinou o ciclano e não predestinou o fulano? É uma expressão popular que nós usamos. Deus não foi justo, porque salvou um filho meu e não salvou o outro. Esse tipo de predestino não é aquele que enquadra na onisciência de Deus. Esse tipo de predestino ele estabelece na nossa mente, que é finita, mas na de Deus não, porque a nossa vida nós só observamos o que passamos, nós não reconhecemos o futuro, só o que passamos, sentimos o presente e observamos o passado. Mas Deus vê o fim dos nossos passos antes de nós termos existido, antes de ter existido um pó da terra, que é o predestino, que Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então de lá Ele viu os seus passos, os seus tombos, as suas quedas, os seus problemas, as suas lutas, mas Ele viu você levantando e continuando de novo, levantando e continuando de novo, levantando e continuando de novo. Quer dizer, não é a queda do homem que derrota o homem, nem a queda da mulher que derrota a mulher. O que derrota é cair e permanecer caído. Mas quando o homem ou a mulher cai e levanta, Deus está dando sequência, Deus está seguindo os seus passos. E Ele viu antes que você iria dar o último suspiro obedecendo a Ele. Teria o último fôlego obedecendo Ele. Então Ele pôde marcar o seu nome lá no livro da vida antes de você nascer. Davi mostra isso no Salmo 139. Presta bem atenção nisso, como que nós podemos ser pessoas inseguras na fé? Nunca. Você pode dizer assim, não, eu estou aborrecido, eu estou fracassado, eu estou
caído, tudo derrotado, mas você não está consumido. Você não está consumido. Você tem maneira para se levantar. Então veja bem, ele vê nós palavra por palavra, não um credo denominacional. Isso não funcionará. Você não pode ter aquele fermento nela, somente uma vida eterna. Jesus Cristo é a palavra. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo está habitando entre nós carnalmente outra vez. Essa última fase do tempo dos gentios aqui na terra é novamente Deus vivendo em seres humanos. Isso é impossível aos incrédulos crerem. Na realidade, tem que ser impossível, mas é possível ao que crê, aos predestinados. Agora observe, onde está a gênese de todo ser? Você vai diretamente e diz, está na semente, mas ainda não é só na semente. Ela está no centro da semente. A semente ainda tem uma casca, uma pele por cima dela, ela ainda tem uma massa por cima, e ela tem a gene lá entre meio. Antigamente, às vezes eu gosto de contar essas coisas, porque as pessoas precisam aprender, principalmente as crianças, né? Nós tínhamos muita dificuldade com mantimento, né? Então, vamos supor, acabava o feijão, acabava mesmo. Não é que nem hoje, que você nem sabe quando dá feijão, quando não dá feijão. Porque feijão tem todo dia, né? Você vai no mercado, feijão. E se não tiver feijão especial, você não compra, né? Naquele tempo não era assim. Quando não dava feijão aqui no estado de São Paulo, não tinha feijão, não tinha ponte de rio para vir, né? Era balsa, uma viagem do Paraná aqui para trazer feijão, custava mais do que o feijão. Então, não tinha mesmo. Então, a gente comprava o feijão expurgado. O feijão expurgado era um feijão que eles botavam ele num forno para matar a gene do feijão, para o bicho não comer, porque o bicho só entra aonde tem a vida, que é a gene. Porque a gene na semente, ela segura a água na semente. A semente tem que ter água. Se ela não tiver água, ela não nasce. Olha, isso é um mistério profundo para nós. Se você não tiver palavra, a palavra não vem em você. Você vê aqui que Deus fez ontem, na leitura de ontem, Abraão. Ele pediu para Abraão o que ele deu para Abraão. Ele não pede nada que ele não dá. Ele te pede a vida, porque ele te dá a vida. Então, aquela semente era expurgada e ela não cozinhava direito. Você botava no fogo lá e aquilo não cozinhava. Eles falavam em cruô, não sei, é uma expressão que usavam naquele tempo, em cruô. Então, o que fazia as mulheres mais experientes? Elas jogavam bicarbonato no feijão. E o bicarbonato fazia o feijão cozinhar. Por que eu não sei. Mas ficava um feijão ruim de comer, que era uma coisa. Quando não era isso, tinha um feijão que brotava, a pessoa não guardava ele direito, ele brotava, mas ele dava bichinho. E o brotinho que dá no meio, que é a gene, ela tem a semelhança do bichinho, do bichinho que vai no feijão. O bichinho do feijão fazia um piquezinho, você via, aquele sinalzinho, tá o bichinho. Você cozinhava, o feijão, aquela casquinha abriu, o bichinho saía. Então, nós pegamos criança, os velhos que não olhavam isso, mas nós tínhamos uma visão tremenda, né?
Nós não comíamos. Você não vai comer feijão? Não, não está cheio de bicho. Mas não era bicho. Era o brotinho do feijão que parecia o bicho. A vida foi difícil, meus filhos. Mas nós estamos aqui, né? Graças a Deus, né? E então, a nossa alma, quando nós nascemos de novo, nasce aquela gene de Deus no meio da sua alma. Ela começa a crescer dentro de você. Por isso que cada vez que um nascido de novo vem na igreja, ouve a palavra, ele tem vontade de voltar para ouvir mais. Porque depois que a semente é colocada na terra, ela tem um tanto de água dela, que ela faz nascer. E depois que ela nasce, ela termina a água dela. Aí precisa o homem jogar a água nela. Senão ela não prossegue. Dá para entender assim? Então veja bem, como que Deus faz com nós. Ele deu uma parte para nós, que jogou água, aliás, que criou em nós uma semente, e que nós nascemos e viemos para a palavra. Só que cada dia que você vem, quer dizer, se você fica em casa, você vai se aborrecendo. Deixa um cristão genuíno ficar em casa 2, 3 meses, não por doença ou por uma invalidez ou qualquer coisa, que aí a alma dele está sendo alimentada por orações, por coisas que um ou outro está fazendo, por imposição de mão, visita de alguém. Uma visita de um cristão em alguém que está sofrendo, ela é uma chuva na planta que está perecendo. Você visita, por exemplo, aqui nós temos o irmão Cristiano lá, que não sei qual irmão foi visitar, o irmão Irineu parece que foi visitar. O que ele falou lá, irmão? Pode falar aí. O que ele falou para o senhor? Ele falou isso para o irmão Irineu, que foi visitar ele. Fala para os irmãos que pode vir me visitar, porque eu estou sem pecado. Eu não estou em pecado. Quer dizer, uma visita de alguém lá, você sabe o que ela é? Ela é uma aguinha na plantinha que está precisando de água. É muita coisa. É muita coisa, não é uma pouca coisa. E cada vez que nós ficamos em casa sem ser justificado realmente com justiça, então nós vamos secando a água que está na semente. Não é que nós vamos perecer, mas você vai nascer uma plantinha tenra. Você sabe que a planta que não tem muita água, ela vai nascendo tenra. Não sei se vocês entendem essa expressão. Ela nasce fraca, vai ter dificuldade para dar o fruto, ela vai demorar mais para dar o fruto, ela tem tudo quanto é insuficiência. E o cristão que também não permanece, não se sente necessário de receber a palavra, ele passa por essas fases de vida, com dificuldade para vir à igreja, com dificuldade para crescer, ele fica um crente tenro. Vocês entendem essa expressão? Tenra, aí, conhece? Então, você vê que há necessidade de nós vir à igreja. Não tem como nós não. E você diz, mas o fulano vai pregar isso, vai pregar aquilo. Não, se você está cheio de água, você vem. E a chuva não vai valer muito para você, porque você está cheio de água. Mas você pode levar a roupa molhada.
Porque quando a água é demais, ela ensopa a gente. O profeta usa um quadro interessante, vocês devem conhecer, no caçado dele, na caçada dele, ele levava mel, gostava de mel com... esqueci uma coisa que ele comia, panqueca com mel. E os ursos são chegados no mel. E o urso chegou e roubou o balde de mel dele e foi, comeu, e estava comendo. E quando ele chegou, a ursa grande e o outro pequeno fugiu. E aquele lá estava tão entusiasmado com o mel que ele não incomodou com a presença do dono da barraca, né? E ele comeu, e depois ele viu que o dono da barraca estava olhando muito. Ele entrou dentro do balde e se lambuzou tudo de mel. Encheu de mel, porque é peludo, né? Se lambuzou. Aí o profeta ficou expressando, que coisa, o que será isso? Aí ele chegou lá nos outros que não tinham comido o mel e ficou calado para os outros lamber ele. Lambeu o mel que estava nele. Você vê o que faz. Quando você tem muita fé, muita palavra, venha para levar para os outros. Manda os outros te lamber, né? Para você fazer alguma coisa para alguém, porque Deus quer que nós façamos alguma coisa para alguém. Você tem que dar água para quem tem sede. Então o profeta, eu prossegui aqui os 25 do Cristo revelado em sua própria palavra. Vocês desculpem que eu não falei os parágrafos. É o do 209 da personificação do cristianismo e o 25 do Cristo revelado em sua própria palavra. O profeta diz: eles podem, exatamente como o milho do campo e o joio, eles podem ser ungidos pelo mesmo Espírito que o verdadeiro crente está ungido. Mas lá embaixo, dentro daquele próximo estado, que é a alma, o terceiro estado está a alma, e ela é predestinada por Deus. Lá está onde a verdadeira semente, germe, está colocado lá dentro. Na mensagem Demologia, estado físico, parágrafo 38, o profeta diz: você não pode pecar. O irmão lá diz: não estou em pecado. Por quê? Num sentido, às vezes até inconsciente dele, talvez ele esteja pensando em pecado físico, mas no sentido inconsciente dele, realmente ele quis dizer assim: para quem é espiritual, eu estou ligado a Deus. É isso que a expressão é essa: eu estou ligado a Deus. E quem está ligado a Deus precisa de Deus. E quem é Deus agora na terra? Essa é uma especulação da gente, para vocês terem consciência de que nós somos mais do que pensamos ser. Nós queremos ser bonzinhos, santinhos, bonzinhos, mas isso tudo depende de uma fábrica nossa. Mas ser cristão é uma fábrica dele. É aquilo que tem dentro de você, é uma fábrica dele. Nós não conseguimos fazer isso, fazer uma fábrica de cristianismo dentro de nós. Por isso tem personificação do cristianismo. Agora veja bem, você não pode pecar, a semente de Deus permanece. Vê? Ele está desejando, se ele cometer um erro, claro, ele está certo que deseja confessar isto. Se ele é um cristão verdadeiro, ele fará isto. Se ele retiver isto, ele mostra que ainda não chegou no primeiro lugar. Retiver é não fazer. Então, isto é certo. Ele não teve nada com que começar, mas se ele é um cristão verdadeiro, ele tem como prosseguir.
Semente não pode parar. Toda semente natural, ela perece. Mas a semente espiritual não perece, porque é perpétua, que perpétua é sempre. Você vai lá no cemitério, que está cheio de tumba lá escrito perpétua. Não sei se eles escrevem isso ainda, eu não botei atenção, mas acho que sim, né? Aquela perpétua não é do corpo. Aquela perpétua é da terra, do local. Quer dizer, enquanto tiver família daquele morto, aquele local é daquela família, por isso que é perpétuo. Quer dizer, e Deus fez um concerto com nós perpétuo. Perpétuo é porque tem um tempo. Nós temos um tempo aqui na terra. Nós temos eternidade no outro corpo. Mas nesse corpo nós temos um concerto perpétuo com Deus, prometido por Abraão. Quer dizer, enquanto você está nesse corpo, você tem que ter harmonia com Deus. Seja lá o estado que você tiver, a carne não quer dizer nada, a casca não quer dizer nada da fruta, a polpa não quer dizer nada, ela pode apodrecer, a casca pode ser corroída, os animais podem comer, e tudo pode comer. A semente é que é o mistério. Você joga um abacate no chão ali, na terra, dali a pouco você vai lá, a casca está apodrecendo, a polpa está toda podre, e você deixa aquilo lá. Dali a pouco você vai ver, a terra comeu a casca, a terra comeu a polpa, mas a semente a terra não come. Não é a mesma matéria? Não devia comer? Não, mas ela tem uma alma uma gene naquela semente. E ela tem água dentro dela. E aquela água dela faz ela brotar. Ela brota até debaixo de uma pedra. Isso não impede nascer. E debaixo daquela pedra, ela sai um ramozinho muito tenro, muito fraco. E ele vai atravessando a pedra. E às vezes a gente vê, ela vai atravessando a pedra e ela vai buscar o sol. Porque ela precisa de justiça. O sol da justiça. Jesus é o sol da justiça para nós. Quando ela recebe o sol, ela vira. Ela sai de assim, e depois você vê, vai lá dali uns tempos, e ela vira a pontinha para cima. Às vezes com uma folhinha amarelinha, fraquinha, mas no outro dia você vai lá, ela já mudou de cor. Ela já prosseguiu. Dali uns tempos ela derruba a pedra. Ela joga a pedra fora. Esse é o processo do eleito aqui na terra. Não tem nada que impede nós chegar lá. Você é semente. Essa semente está recebendo a água todo dia. O sol da justiça brilha para você. Você tem calor na sua alma. Não tem como parar. Não tem como ficar quieto. Não tem como. Porque a natureza de Deus está morando dentro de você. Aleluias. Agora veja, mensagem: muda Deus seu parecer? Agora, na jornada de Abraão, ele se encontrou com Deus o tempo todo, em diferentes formas e sintomas. Se nós formos olhar os nossos sintomas e as nossas formas, parece que tem vezes que nós queríamos sumir. Parece que tem vezes que nós queremos desaparecer. A gente costuma dizer, fazer um buraco e entrar dentro.
Mas, mesmo que você entrar dentro de um buraco, a sua alma não será consumida. A terra não pode comer a semente de Deus que está dentro de você. Então ele encontrou com Deus o tempo todo, em diferentes formas, e assim por diante, a qual podíamos tomar isto e mostrá-lo. Somente nós somos sementes de Abraão se estarmos em Cristo. Isaac era realmente seu filho, era seu filho, sexualmente, mas espiritualmente, Cristo foi a semente de Abraão, sua semente real de fé. Agora notamos o parágrafo 167, muda Deus seu parecer. Nós descobrimos que sua semente real e faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. Tem problemas? Tem. Deus sempre livrou ele, até na hora que ele precisou mentir. Ele mentiu parcialmente, ele não mentiu totalmente. Porque na realidade a Sara era meia irmã dele. Mas ele não pôde expressar o momento presente. Ela é minha esposa. Se ele expressasse o momento presente, Abimeleque tinha matado ele. Mas ele disse: ele é minha irmã. Foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e 2 anjos baixaram. A mensagem super sentido o profeta disse: nós somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos, mas de maneira nenhuma foram estes 5 sentidos dados a você para guiá-lo. Eles foram dados a você para contato terreno, porém foi-lhe dado o 6º sentido. E esse 6º sentido pertence somente ao cristão. Às vezes nós queremos discutir uma coisa de fé com quem não é cristão. É a mesma coisa do que se você começar a gritar para um surdo. A mesma coisa. O outro lado dizendo é surdo. Você continua: fulano, é isso assim, assim. Mas ele é surdo. O que adianta você falar para um surdo? O que adianta você pregar o evangelho para uma pessoa que não é cristã? Ele não tem o 6º sentido para captar. E você não pode ter esse 6º sentido até se tornar um cristão. E é uma maneira de você alguma vez poder ter mais que os 5 sentidos naturais para a pessoa natural. Mas o 6º sentido é mais conhecido para o cristão como fé. É aquele que governa e guia, é o superior de todos os outros sentidos, é superior a todos os sentidos e todos os outros 5 sentidos. Veja, com os 5 sentidos nós sofremos muito com esses 5 sentidos. Nós precisamos dele, mas nós vingamos com ele, nós murmuramos com ele. Você não murmura com a alma. A alma espera em Deus. A alma só espera contra a esperança. Os sentidos do corpo, eles não esperam. Você viu como nós estamos vivendo uma era de impaciência total? Não se tem paciência. Eu fico pensando, nós tínhamos paciência antigamente para andar 18 quilômetros a pé, sem pressa para chegar. 18 quilômetros a pé, sem pressa para chegar, porque se tivesse pressa, morria, né, no caminho. Então Deus já dava a natureza para nós naquela época, sem pressa.
Hoje você vai de automóvel daqui e ali, e você fica apavorado com o sinal que fecha, com o carro que dá um problema ali na frente. Você vê como estamos? Esses são os sentidos da vida humana. Estão cada vez piores. Você vê o que está a política, como está, que estado ruim que nós estamos sofrendo com isso. Isso não faz nenhuma diferença de alma para o cristão, mas ela perturba a vida natural. Você vê como que chegaram a um ponto que não tem saída? Hoje você sorri de alegria porque você ganhou um lugar. Amanhã você sofre terrivelmente porque você está perdendo o lugar. Você chora, grita, desespera por perder o lugar. Você já pensou que felicidade ter um filho de Deus, ganhar esse lugar e saber que nunca ninguém arrebatará da mão de Deus? Vocês já pensaram isso? Não tem político, não tem partido contrário, não tem nada que te tira, ninguém. O partido mais forte que nós temos contra nós é o PD, é o partido do PD, P do pato e D do dado, partido do demônio. Mas ele luta, mas o partido, o PC nosso, é mais forte. O partido de Cristo. Esse tem a soberania. Ele não é democracia que todo mundo manda. Ele é soberania. Ele é soberania, só Ele que manda. E você está na mão dEle, nós estamos na mão dEle. Que bom, que felicidade. Veja, agora eu não diria que porque nós recebemos o sexto sentido, nos foram dados por Deus e são para serem usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Agora, o sexto sentido não pode mentir. É um super sentido. É sobre isso que eu quero falar esta manhã. E eu falei sobre um super sinal na noite, e esta noite sobre o super sentido. O super sentido é o Espírito Santo. Quando ele entra lá na alma, ele já te traz uma imaginação diferente. Porque com o Espírito nós só imaginamos, como eu disse ontem, com o Espírito nós só imaginamos o que nós já vimos e conhecemos. Não tem jeito de você imaginar com o Espírito, com a sua memória, com o seu raciocínio, com a sua consciência. Você não tem jeito de memoriar ou de imaginar uma coisa que não existe. Não tem como. Mas com a alma nós imaginamos os céus, imaginamos o corpo glorioso, imaginamos a vida eterna, imaginamos a alegria da alma que reflete de nós para com os demais. É uma flor que não se murcha, é um ânimo que não se apaga. Você perde o ânimo do corpo, o ânimo do espírito, mas você não perde o ânimo da alma. Ela prossegue cada vez mais. Amém? Este está tão distante, esse sentido, tão alto como os céus estão acima do homem natural e dos seus 5 sentidos. E ele faz você crer em coisas que você não consegue ver.
Amém? Estamos felizes com isso? Estamos seguros. Amém. Vamos agradecer a Deus. Amém. Nós vamos trazer o irmão César para fazer a oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Fomos ricamente abençoados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como nós estamos felizes pelo Senhor ter nos revelado esta mensagem, Senhor. Quantos, Senhor, almejariam estar aqui, Senhor, mas não é para eles, é para nós. O Senhor predestinou cada semente para estar aqui, Senhor, nesta mensagem. Ó Deus, ajuda nós no decorrer dessa semana, Senhor. Vencemos uma semana, mas cremos, Senhor, que o Senhor nos ajudará na próxima, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem curado esta manhã, o Senhor tem falado com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde cada um, Senhor, ao retorno para os seus lares, Senhor. Cada um, Senhor, que nos acompanhou através da internet, Senhor, que as bênçãos possam, Senhor, alcançar eles também, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Contemplo o sol na força do dia, me faz sentir saudades do meu lar. As flores e as colinas verdejantes me faz sentir saudades de meu lar. Tenho saudades do meu lar, onde a dor e o pranto não tem lugar.
céu.